Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Chegamos aqui no nosso devocional noturno e agora nós iremos, daqui a pouquinho, meditar então na terceira parte do nosso estudo, marcas de um membro saudável, tá certo? Então daqui a pouquinho a gente dá uma estudada no restante que falta e hoje nós iremos ver então o que é que nós devemos fazer para crescermos semelhantes a Jesus, para chegarmos então a crescermos espiritualmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejando aqui boa noite à irmã Anne, um abraço aí para o irmão Henrique e para Josiane e para outra pequenininha que eu esqueci o nome. Deus abençoe, irmão. Então daqui a pouquinho nós estaremos vendo a terceira parte de marcas de um membro saudável. É um membro que está crescendo espiritualmente. Outra coisa, amanhã, domingo, nós estaremos então fazendo a devocional 9 horas e às 17 horas nós estaremos então fazendo o nosso estudo da palavra de Deus. 17 horas, não é 18 no domingo, tá bom? E amanhã, dia das mães, um dia que muitas mães aí ficam sempre esperando esse momento de ganhar presente, de reunir a família, e talvez esse ano não vá ser nesse modo, desse jeito. Felizmente aqui em Fortaleza nós estamos com o lockdown, então fica muito complicado sair e existe todo aquele constrangimento que você pode passar, fora a ideia também de aglomerar pessoas. Então que Deus dê sabedoria a todos vocês, que possam fazer desse tempo de amanhã um tempo bem especial, um tempo que realmente vocês possam estar honrando a mãe, honrando o pai e tendo esse tempo de alegria. Deus abençoe vocês. Como eu estava falando, quem não está nos acompanhando, eu consegui baixar o livro em PDF, Marcas de um Membro Saudável, Marcas de uma Igreja com Membro Saudável, Então, você quiser, você pode ir lá no direct, me passa o seu e-mail e eu envio para você o e-book do livro completo. Tá bom? Então você só precisa me mandar seu e-mail e dizer, olha, eu queria o livro. E aí eu mando para você o e-book em PDF para você poder ler. Então é muito melhor, tá o livro todo completo, todo direitinho. E você pode desfrutar bem da leitura do livro, tá bom? Fica aí ao seu critério. Qualquer irmão que quiser, é só ir lá no direct e pedir então o livro que eu envio para você, o e-book gratuito. Tá bom? Você não paga nada por isso, assim como eu não paguei. Esse e-book ele foi liberado, ele é gratuito mesmo. Então você pode ter esse livro para você ler, tá bom? Então 18 horas, vamos dar início ao nosso tempo agora e vamos meditar no nosso estudo. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos mantido firmes, Senhor Deus, na Tua palavra. O Senhor tem nos dado a alegria de meditarmos, a alegria de podermos desfrutar, Senhor Deus, da companhia desses irmãos, mesmo estando longe. Podemos juntos compartilhar, Senhor Deus, a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão. Me ajuda, Senhor Deus, me dá sabedoria para que eu possa ajudar naquilo que for possível na transmissão da Tua palavra. Me dá sabedoria, Senhor Deus, para que eu possa levar a Tua palavra de forma correta, com fidelidade, Senhor Deus, a cada coração. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pelo tempo aqui. Nos ajuda nesse tempo que estaremos meditando a Tua palavra, que os nossos corações possam estar preparados, Senhor Deus, e dispostos a Te obedecer.
Em nome do teu Filho amado Jesus, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos. Então, só para a gente dar uma recapitulada, ontem mais ou menos, nós vimos, só para encerrar, para fechar o de ontem, para introduzirmos a parte de hoje. Então, nós vimos então a diferença do fariseu, que queria externar a sua espiritualidade através daquilo que ele fazia, né? Jejuando, dando dízimo e achando que isso era atitude de alguém com aprovação divina. E vimos então o publicano que na sua oração ele pede a misericórdia de Deus, e naquela parábola que é lida fica visto claramente que o publicano foi que saiu justificado. Então muitas vezes existe essa tendência errada de se achar que espiritualidade, né, ser maduro na fé, é alguém que está com aparência externa de uma vida piedosa. Em que sentido? A forma que se veste, a forma que fala, o jeito de se portar, enquanto na verdade, quando a gente vai entender mais profundamente, a gente vai ver que não é isso. E a gente vai poder, daqui a pouquinho, ver como é que a gente mostra e como é que a gente consegue crescer espiritualmente. Vimos então a diferença do fariseu também com as resoluções de Jonathan Edwards, onde ele diz que ele quer viver, quer fazer as coisas, quer falar as coisas como se não existisse alguém mais vil do que ele, ou como se não tivesse ninguém que tivesse cometido mais pecados, mais imperfeito do que ele. Ele não queria se comparar com o próximo, achando que era justo porque tem alguém pior do que ele. A ideia é essa. Muito pelo contrário, quando ele vê o pecado do próximo, ele vai entender e sentir vergonha como se fosse nele mesmo, né? E é uma oportunidade, ele diz, como se fosse também pegando a oportunidade para confessar os seus próprios pecados. Então, espiritualidade e crescimento espiritual é esse. Ele sabe das suas fraquezas, das suas debilidades, reconhece a fraqueza do próximo e as suas debilidades, e de forma alguma se acha que é mais justo do que o outro por causa das suas dificuldades. Muitas vezes, quando você vai exortar algum irmão, alguns, né, fazem isso. E você, quem é você? Você é tão pecador quanto eu. Entende? Então essa é uma ideia falsa de alguém que se acha que é maduro, ou alguém que está querendo cobrir o seu defeito, elevando o defeito do outro. Então espiritualidade saudável e madura, ele vai reconhecer: irmão, realmente eu errei. Ô irmão, me perdoe, eu errei com o irmão, eu fiz o que era errado, estou arrependido, e assim então se retratar do seu erro. Isso é maturidade cristã. Ao invés de ficar dizendo não me julgue, quem é você para me julgar? E você é tão errado quanto eu, você também tem pecado, quem é você? Tirar argueiro, né? Aquela história lá, tirar a trave do teu olho, antes de vir tirar aqui o cisco do meu. Então isso é uma atitude de maturidade cristã. Aquele que é maduro, aquele que está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, ele então absorve a repreensão, entende e acata aquilo que precisa ser feito para que possa continuar no seu crescimento. Então nós encerramos isso aqui e começamos a ver alguns exemplos na Bíblia de como entendermos algumas características de um membro saudável. Então nós vimos Gálatas 5:22 e vimos o fruto do Espírito Santo, que deve estar em evidência: o amor, a paz, a longanimidade, a alegria, mansidão, domínio próprio, e entender que isso deve estar sendo a atitude constante de todos os crentes que estão crescendo na graça. E depois vimos Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13, quando nós fizemos aquela explicação de que Deus coloca em sua igreja homens, uma liderança que vai cuidar dos membros dessa igreja para que eles possam crescer, servindo uns aos outros, para que eles possam edificar uns aos outros, para que assim eles possam chegar na estatura. Lembra lá que eu fiz? Aqui é Cristo, aqui somos nós. Então nós temos que sempre estar botando Ele como padrão e crescermos
para chegarmos à plenitude de Cristo. Para quê? Para que nós não sejamos mais como meninos imaturos, que são levados por todo o vento de doutrina. Dei alguns exemplos também sobre isso ontem. E hoje, então, que foi onde a gente parou ontem, nós vamos, então, ver como conseguimos crescer espiritualmente. Como é que nós vamos conseguir chegar na estatura da plenitude de Cristo. Então, a primeira dica, você pode anotar aí: permaneça em Cristo. Isso mesmo. Em João capítulo 15, do versículo 5 ao 8, diz o seguinte: Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará. E o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que é então que está querendo dizer aqui a ideia do permanecer em Cristo? Nós entendemos e somos defensores da doutrina da perseverança dos santos, né? Nós entendemos que quando Cristo ele dá a sua vida pelo pecador e quando ele salva o perdido, então nós estamos seguros na sua mão. Não existe a menor possibilidade de perdermos a salvação. Não existe isso em Cristo, porque entendemos que ele é fiel, ele é verdadeiro, e como ele é a verdade, ele é fiel, ele diz que os que estão nele estão guardados por ele, estão guardados pelo Pai, e ninguém pode tirá-lo da sua mão. Mas o que vem a ser então permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo, aqui dentro do nosso texto, é aquele que vai estar completamente ligado em Cristo. No exemplo que ele dá, da videira e dos ramos, ele diz que aqueles que estão ligados na videira, que é Cristo, eles vão dar frutos. A ideia é, aqueles que estão seguindo em obediência à palavra de Deus, aqueles que se submetem completamente aos ensinos da palavra de Deus e não a rituais, a heresias, a dogmas, a trejeitos. Quando eu falo estar ligado em Cristo, estar ligado na videira, estar sendo obediente à palavra de Deus, não confunda estar sendo obediente à palavra de homens. Eu sempre tenho essa cautela, eu gosto sempre de alertar. Existem muitas coisas que os homens dizem que não está na Bíblia. São coisas que são colocadas que é extra bíblico e que muitas pessoas passam a seguir. Eu vou ser bem direto em alguns momentos e espero que você não se ofenda caso você tenha caído nesse ledo engano. Eu vou dizer aqui um exemplo muito característico. É o exemplo que o camarada diz assim: olha, se você cumprir aqui as 7 semanas de Daniel, as 12 semanas de Sansão, as 25 semanas de não sei o que, fizer a oração de usar, você vai ser abençoado, você vai conseguir seu emprego, você vai conseguir botar o seu negócio para frente, você vai conseguir uma causa na justiça. Gente, isso não é bíblico. Não existe isso. Não existe isso. Quando estamos ligados na videira, nós não precisamos fazer rituais para confessarmos isso. Não precisamos fazer rituais ou tantas semanas de não sei o que. Não precisamos fazer uma campanha de não sei o que para conseguir bênçãos de Deus. Aqueles que estão inseridos, ligados, enxertados na videira através do sangue de Cristo, eles são simplesmente obedientes à palavra de Deus. E o nosso texto ele é muito claro. Aqui Jesus de forma alguma está dizendo: olha, aqueles que fizerem as campanhas, as coisas lá, os círculos não sei de quê, as metas de não sei o que, você vai ser abençoado por mim. Não, ele diz: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim vai dar fruto. É fato. Quem está ligado na videira, quem está ligado em Jesus, quem permanece nele, quem se alimenta da palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, ele vai frutificar.
É o que nós vemos lá em Salmo capítulo 1. O contraste entre o homem ímpio, o homem que vive no conselho dos ímpios, e o homem que vive amando e vivendo a palavra de Deus. Aqueles que amam e vivem a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz? Eles serão como árvores frondosas e que no devido tempo dá o seu fruto. E mesmo vindo a estiagem, mesmo vindo as dificuldades, eles permanecem lá, firmes, fixos, e ainda ajuda aqueles que estão à sua volta. E no final diz, e tudo que ele fizer prosperará, será bem sucedido, em outras versões. Então, amados, o que nós temos que fazer para que possamos dar frutos, para que possamos evidenciar o crescimento da nossa vida? Nós precisamos estar intimamente ligados com Cristo. E o que é estar ligado com Cristo? É estarmos meditando na sua palavra e obedecendo. Tiago vai dizer isso. Tiago diz, olha, aquele homem que simplesmente lê a palavra e não a pratica, ele é semelhante a um homem que se olha no espelho, se vira e esquece da sua aparência. E acha que tem alguma coisa, que está certo. Então não tem sentido. A vida cristã é chegar na plenitude de Cristo, é chegar na semelhança de Cristo. Então, para que eu possa chegar, eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que fazer aquilo que ele faz. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus na minha vida. Não adianta eu simplesmente ouvir aqui, como eu estou dizendo. Precisa crescer. Mas como é que eu tenho que fazer para crescer? Primeiro passo, permaneça em Cristo. Não deixe que as coisas à sua volta sufoque. Não deixe que os seus interesses, os seus próprios planos, as suas ideias lhe distanciem de Deus. Quando você então se aproxima de Deus, ele diz aqui, você vai dar fruto. Então se você está dando fruto, você é maduro, um ramo maduro, está dando fruto. E ele vai dizer, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui lá vai muitas vezes a teologia errada, né? Olha, você só vai conseguir o seu emprego, você só vai conseguir seu carro novo se você estiver na videira. Não é isso que está dizendo esse texto. O que ele está dizendo é que as mudanças da nossa vida, as condições de darmos frutos só vai ser obtidas se estivermos obedecendo a Cristo. Sem Cristo em nossa vida, não temos como fazer aquilo que é o principal objetivo do crente, que é glorificar a Deus, nós vamos ver aqui no fim, e dar frutos. Então, quando ele diz aqui, sem mim nada podeis fazer, não é pegar o nome de Jesus, como muita gente faz aí, e fala como se fosse um mantra sagrado, Shazam, né, abracadabra, e aí Deus vai fazer tudo. Não é assim. Aqueles que estão em Cristo, enraizados em Cristo, ligados nele, eles vão dar frutos, e eles vão conseguir dar frutos não por causa dele. Lembra lá que não é por força, não é porque você pode, é porque Deus que dá a condição. Aí ele vai dizer, agora, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança ao ramo que seca, a videira, não é da nossa cultura. Quem mora no sul vai poder dizer com mais propriedade do que eu, mas pelo que eu ouvi, a videira, quando ela está sendo trabalhada para produzir o fruto, o agricultor vai lá e eles vão cortando esses ramozinhos que estão começando a secar, porque eles dizem que esse ramo está extraindo força. Então quando eles cortam, a seiva da videira vai para aquelas árvores, vai para aqueles ramos que já estão verdinhos, então ele pega toda a força e dá um bom fruto. Então eles deixam quase que o caule sem nada, deixam somente os ramos que estão verdes, que vão ter condição de germinar. Então o que é que está dizendo aqui? Está dizendo que se eu não estiver intimamente ligado com Cristo, ouvindo a sua palavra e praticando, está dizendo que eu vou ser um crente infrutuoso, ou seja, imaturo. E o que é que acontece com crentes imaturos? O que é que acontece com aqueles que estão se desligando de Cristo? Eles saem da igreja. Mais cedo ou mais tarde eles vão sair. Vai ter uma hora que eles não conseguem mais estar presentes, porque não tem mais liga. O objetivo é completamente diferente. Temos aqui anos de experiência na vida cristã, desde pequeno. E a gente vê aquela pessoa, vem um dia, vem outro domingo, falta 2, vem um, aí falta mais 3.
aí aparece numa quinta-feira do nada e falta mais 3 domingos, e aí aparece de novo e falta, e quando menos espera some. E quando a gente vai ver, está no mundo, longe de Deus completamente, não sabe mais nem quem é quem, às vezes está vivendo uma vida completamente destroçada, e aí cai nesse texto aqui, é alguém que fica seco, fica fora. E quando diz aqui lança no fogo e queima, a gente pode trazer 2 ideias mais ou menos. É a ideia de que essa pessoa realmente nunca fez parte da videira, ou seja, nunca foi salva, ou vai pagar pelos seus erros. Por se distanciar, vai ser disciplinado, vai sofrer os danos do seu erro. Vai vir então as consequências do seu pecado. Então a ideia é essa também. Aí ele vem de novo, Jesus, e diz: se permanecerdes em mim, e olha o que é que ele diz: e as minhas palavras em vós. Aí mais uma vez outro texto dito de forma errada: pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí tem aquele camarada que diz: olha, você vai pedir o que quiser para Deus, traga lá seu tudo, esteja aqui nas campanhas. A campanha da videira são 10 domingos. Você tem que estar 10 domingos ligado na videira. Olha aí, aqui eu estou dando a dica aqui já para um aqui. E aí depois desses 10 domingos você vai pedir o que você quiser e Deus vai lhe dar. Aí o camarada passa os 10 domingos, quando chega lá na semana seguinte, na segunda-feira, ele vai pedir a Deus, Deus não dá. Aí o que é que o charlatão diz? É porque você não teve fé, ou porque você não fez do jeito certo, é porque você em algum momento duvidou que Deus poderia fazer, aí agora você não está aqui, você realmente não estava na videira, ou seja, ele nunca tem culpa de nada, sempre você é o culpado. Então o que é que está dizendo aqui? É só fazer a ligação muito clara aqui. Se você está permanecendo em Cristo, nas suas palavras, o que é que você vai pedir? O que você vai pedir para Deus é exatamente aquilo que é consoante a palavra de Deus. Você não vai pedir a Deus algo que não seja para Deus, que não vá, como continua aqui, nisto é glorificado meu Pai. Como é que glorificamos a Deus? Que demos muitos frutos. Então, a ideia é, o que é que eu vou pedir para o Pai? Eu vou pedir para o Pai aquilo que glorifica o seu nome. Eu vou pedir para o Pai aquilo que mostre frutos de que eu estou ligado na videira. Então é: Senhor, me ajuda. Apareceu uma oportunidade de emprego. Senhor, se esse emprego for para a tua glória, se esse emprego for para que eu possa testemunhar de ti, se esse emprego for para que eu possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, Senhor, me dá esse emprego. Se não for, Senhor, não me dá. Aí o que é que vai acontecer? Se der, a resposta de Deus, Ele deu. Se não der, é a resposta de Deus, Ele não deu. Então quem está ligado na palavra de Deus, ligado na videira, ele entende que se Deus der, é porque era consoante a vontade dele. Se Deus não der, é porque também era consoante a vontade de Deus. É isso que precisamos entender. E aquilo que vamos fazer deve ser para a glória do Pai e para que nós demos mais frutos. E aí agora vem aqui a parte chave. E assim vos tornareis meus discípulos. Quem é? Como é que eu reconheço um discípulo de Cristo baseado nesse texto aqui? Eu conheço um discípulo de Cristo quando ele está ligado na videira. Quando ele é um salvo em Cristo Jesus e, aí tem aqui, obedece à palavra de Deus, anda na palavra de Deus. E quando tudo que ele está fazendo é para a glória de Deus. Então nós conhecemos os discípulos de Cristo, não é porque está com a roupa social e uma Bíblia debaixo do braço. Isso aí é o estereotipo. Agora, geneticamente falando, na genética espiritual, os discípulos de Cristo estão ligados com Cristo, obedientes à palavra de Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, dando frutos. Isso é ser maduro. Isso é amadurecer na fé. Entende? Se eu sei que alguma coisa que eu vou fazer não glorifica a Deus, eu não faço.
Se eu sei que tem ali alguma coisa que não vai ser consoante a palavra de Deus, eu não faço. Isso é maturidade. E se eu vier a fazer e errar e pecar e alguém disser, irmão, você pecou, eu me submeto, irmão, é verdade, eu pequei. A palavra de Deus diz, irmão, eu pequei, eu fraquei. Eu fraquejei aqui, eu caí aqui, eu não era para ter feito isso, irmão, me perdoe. Porque eu não quero mais deixar de glorificar a Deus, eu não quero mais deixar de frutificar. Essa é a ideia central. Então a chave para um crescimento saudável na piedade é permanecer ligado a Cristo, permanecer ligado na videira. E permanecer ligado em Cristo significa produzir fruto. Nada menos do que a dependência perseverante da videira, operada pela fé, envolve toda a vida dos crentes o fruto do seu testemunho. Ou seja, vamos dar frutos se estivermos ligados com Cristo. E essa frutificação ocorre na medida que a palavra do Senhor vai permanecendo na minha vida. Da forma que eu vou recebendo, acolhendo a palavra de Deus no meu coração e praticando, então as palavras vão ficando gravadas no meu coração e eu vou me conformando, criando a forma, ficando a estatura e semelhança de Cristo. Vou entrando em obediência, assim como Cristo. E isso vai se tornar uma coisa natural e a gente pode colocar no sentido também sobrenatural, porque é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Permanecer em Cristo é permanecer ligado na palavra de Deus. É o que faz com que cresçamos saudáveis. Existe aí um novo coach aí que já deu duas ideias demoníacas, né? A primeira, dizer que a palavra de Deus ela não é inerrante. Ele diz, não, ela contém erro, não pode, a palavra de Deus não pode ser sem erro, não. E foi lá devagar falar o seu esgoto teológico. E, infelizmente, muitos seguidores, muitos jovens seguindo essa teologia demoníaca, essa heresia. E quando foi ontem, né, mais uma dele dizendo que Deus não é todo poderoso. E a lógica idiota do homem desse, não, ele não é tão poderoso não, porque se fosse todo poderoso, esse vírus não estava aqui no mundo. Se ele fosse todo poderoso, não existiam mulheres sofrendo. Se ele fosse todo poderoso, não existiam crianças morrendo. Isso aí é o camarada ser usado completamente por Satanás. Esse aí está longe da videira. Esse não é ramo. Porque a pessoa abrir a boca como alguém que é influência, que diz que é um pastor, e dizer que Deus não é todo poderoso baseado na sua preposição, naquilo que ele acha do mundo, na sua cosmovisão totalmente depravada, de alguém que não foi de jeito nenhum alcançado pela graça, porque a pessoa que diz isso, ele não é salvo. Porque exatamente uma das coisas que é a ofensa contra Deus, se eu não creio que Deus é todo poderoso, quem é que me garante que ele salva meus pecados? Quem é que me garante que ele vai me levar para o céu? Entende? Então é uma coisa tão absurda, e o camarada fala com uma cara tão cínica. E quantos vão ouvir essa heresia? E quantos vão andar com ele? E se você não tiver inserido verdadeiramente na palavra de Deus, amando a palavra de Deus, entendendo que ela é a verdade, você pode ser contaminado por isso. Entende? É esse camarada mesmo aí, irmão Aglailton. Se você quiser saber quem é, tá o irmão Aglailton. Tá dizendo aí o nome do herege, né? Uma pessoa dessa é herege. O que é heresia? É dizer exatamente isso, que Deus não é Deus e que a Bíblia não é a verdade. Isso é a heresia. Ele incorreu exatamente na condenação do diabo. O orgulho subiu à sua cabeça ao ponto de querer desfazer das verdades de Deus. Foi isso que Satanás fez com Adão e Eva. Ele disse exatamente que a palavra de Deus era mentira. Não, você não vai morrer não.
Não, você vai ser igual a Deus. Por isso que ele não quer. Ou seja, diminuiu a potência de Deus. O poder de Deus é mentiroso. É um camarada desse, ele está incorrendo na condenação de Satanás. Mas o pior é que tem um monte de gente que acha lindo isso. Então, amados, nós temos que estar permanecendo na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. A única verdade que nós temos nesse mundo para nos dar um norte é a palavra de Deus. Se eu destruir essa verdade, nós estamos perdidos. Então, quer crescer? Permaneça na palavra, permaneça na videira, permaneça em Cristo. Segunda coisa, importantíssimo. Primeiro, eu vou estar permanecendo em Cristo. Segundo, use os meios comuns de graça. Muitos são aqueles que pensam que a maturidade cristã se dá por meio de algo extraordinário, algo incomum. Para eles, aquilo que é fantástico é o que vai revelar o crescimento espiritual. Mas como a gente viu aqui em João capítulo 15, são os meios de graça que produzem verdadeiramente e regularmente o crescimento e a maturidade. De fato, o sensacional e o extraordinário, sabe o que é que acontece? Leva muitas pessoas ao erro. Camarada que descobriu a pólvora, né? Tá aqui hoje, vai ter... não é mais apóstolo não, é o serafim. O serafim dos céus desceu aqui. E agora, como serafim, eu determino isso aqui e vou fazer a campanha do não sei de quê. É erro. Aí esse camarada dá a ideia de que é altamente espiritual, porque ele agora botou um título nele acima de todos. Só falta dizer que é Deus. E aí ele cria uma coisa mirabolante. E aí vai mostrar que ele é espiritual por causa disso. Então, meus amados, sempre que tem muita coisa fantástica, muita coisa que é sobrenatural, muita coisa que vai ser uma coisa extraordinária, pode ter certeza que na sua grande maioria o extraordinário leva ao erro. Já a palavra de Deus, ensinada corretamente e entendida corretamente, nunca fará isso. Nunca. Se alguém estiver pregando verdadeiramente a palavra e você estiver ouvindo e entendendo verdadeiramente a palavra, você vai crescer. Não tem como não crescer. E quais são então os meios de graça, pastor? Quais são os meios de graça que eu tenho que estar com eles? É o estudo da palavra de Deus, o batismo, a ceia do Senhor e a oração. Esses são meios de graça. É isso que Deus nos dá graciosamente para podermos crescer. Quando estudamos a palavra de Deus, é meio de graça. Quando então damos o nosso testemunho público de fé, é meio de graça. Quando participamos da ceia do Senhor, é meio de graça. Por isso que é importante a ceia. Eu falei sobre isso hoje pela manhã. E quando estamos unidos como igreja em oração, é meio de graça. É dessa forma que Deus trabalha na vida do seu povo. Estes foram os verdadeiros instrumentos deixados por Ele. Mas como, pastor? Por meio da palavra de Deus, nós ouvimos Cristo revelado e glorificado. Nós aprendemos sobre Cristo com mais clareza. Nós entendemos a obra de Cristo. Através do batismo e da ceia do Senhor, nós então entendemos o Evangelho, porque retratamos a morte, retratamos o sepultamento, retratamos a ressurreição, que foi feito tudo isso a nosso favor para a salvação, e reconhecemos a vinda do nosso Cristo. E isso nos faz um cristão saudável. Um cristão verdadeiro não vai negligenciar isso. E em oração ele se submete à vontade de Deus. Ele se regozija em celebrar a ceia. Ele se regozija em estar com os irmãos orando. Ele se regozija e se alegra ao participar de um batismo. Ele se deleita na palavra de Deus. Ele se prepara para recordar as glórias do seu Salvador. Isso é meio de graça, se alegrar com aquilo que Deus dá.
Um cristão saudável lembra que a graça de Deus nos faz ver que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, devemos viver no presente século como? Sensata, justa e piedosamente. Um cristão saudável confia cada vez mais na graça de Deus, comunicada por meio da palavra de Deus e comunicada através das suas ordenanças. Então, quando eu vivo nessa redoma de proteção espiritual, eu cresço. Porque através da palavra e do conhecimento, a palavra de Deus é um espelho que reflete os meus erros. Por isso que muitos não querem ouvir a palavra de Deus, porque ela reflete os meus erros. Então, quando eu vejo isso, aí cai nisso aqui. Eu vou então deixando de lado as impiedades, as paixões mundanas, e vou viver nesse presente século de forma sensata, justa e piedosa. Crescimento espiritual. Então, o primeiro motivo, como é que eu faço para crescer? Permaneça em Cristo. Segundo, use os meios de graça comum. E terceiro, participe de uma igreja local. Hebreus capítulo 10, versículo 25, versículo conhecidíssimo, batido em todas as igrejas. Lá nós somos instruídos a não negligenciarmos a congregação dos santos. Ao invés disso, nós somos exortados a nos reunirmos e a encorajarmos uns aos outros cada vez mais, enquanto estamos aguardando a volta do Senhor, o tempo que se chama hoje. É isso que precisamos entender. Existe aí a onda dos desigrejados, é os descobridores de pólvora. Teologia de Missões Integral se junta aí e vai para o desigrejado, e aí pronto. Eu não preciso da igreja não. Não preciso de igreja, eu só preciso de Deus na minha vida. Eu sou a igreja. Aí eu digo para você, não é. A igreja, quando ela é pintada como um corpo, ela é pintada como um edifício, ela é pintada como uma família. Então vamos lá, se ela é pintada como um corpo, um dedo mindinho nunca vai ser um corpo. Uma orelha nunca vai ser um corpo. Se ela é pintada como um edifício, um tijolo nunca vai ser um edifício. Uma porta nunca será um edifício. E se ela é pintada com a família, uma pessoa sozinha não é uma família, é uma unidade. Então não existe igreja de um membro só, não existe, é mais uma heresia que muitos têm seguido. Por quê? Porque não querem exatamente isso, não querem estar ligados na videira, não querem participar e usar os meios de graça, e não querem participar de uma igreja local porque não querem prestar contas da sua vida. Não querem ser tratados, não querem ser exortados, não estão dispostos, são preguiçosos, indispostos de ajudar o próximo. Não estão com disposição de servir, são orgulhosos demais para servir. Aí por isso que se desprega da igreja e acha que são a igreja. Grande engano. Ele está completamente aqui desligado da videira. Então, meu amado, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz que nós não podemos negligenciar. Não deixei de congregar como é costume de algum. Antes, pelo contrário, encorajam uns aos outros, para que permaneçam cada vez mais juntos. Porque vai chegar o dia do Senhor, o nosso Senhor vai voltar e temos que estar unidos. O ajuntamento público da igreja é o que nos edifica. O objetivo da igreja é a edificação, é o fortalecimento mútuo, é o crescimento. Vimos lá em Efésios capítulo 4 exatamente isso. Quando eu desprezo a participação da vida comum da igreja, quando eu deixo de agir ativamente na igreja e servir só para ser servido, você está prejudicando o crescimento da igreja. Quando você não está envolvido, intimamente ligado, servindo e sendo servido, edificando e sendo edificado,
você está prejudicando o crescimento da igreja de Cristo. É isso que temos lá em Efésios capítulo 4, que eu li ontem. Existe uma participação e é através do serviço que nós amadurecemos. É quando estamos próximos uns dos outros, precisando resolver os conflitos da nossa vida, que nós amadurecemos. Quando servimos, quando suportamos, quando amamos, quando corrigimos, quando encorajamos uns aos outros. Estou falando sobre exatamente isso nas terça-feira, a mutualidade cristã. Então, quando nós estamos envolvidos nisso, nós estamos amadurecendo. É a cooperativa da maturidade espiritual, em que os estoques e os suprimentos, eles vão crescendo. O resultado, meu amado, não tem como correr. É crescimento espiritual. Então, quando você está ligado na videira, quando você usa os meios de graça comum da igreja, quando você participa de uma igreja, você cresce. Quando você se distancia disso, você vai ficar um crente imaturo. A quarta dica é: medite na vinda de Jesus. Irmãos, mais do que nunca, hoje falei exatamente sobre isso também. Foi a minha frase que eu coloquei no story. A quarentena dos servos de Deus, a quarentena dos salvos em Cristo Jesus, só vai verdadeiramente acabar quando o nosso Rei voltar. E aqui é uma das características daqueles que querem crescer. Medite todos os dias na vinda de Jesus. Crescemos em santidade quando meditamos e aguardamos a vinda do nosso Salvador. Muitas das referências do Novo Testamento acerca da volta de Jesus estão sempre, na grande maioria, conectadas à santidade e pureza. Por exemplo, quando nós vamos ver lá Mateus capítulo 24, quando Jesus termina de ensinar os seus discípulos sobre a segunda vinda, é o sermão escatológico, que são chamados, ele conclui com a exortação final dizendo o seguinte: fiquem apercebidos e aguardem seu retorno. Enquanto isso, vivam de modo digno. Então, quando eu estou entendendo, quando eu falo entender, é realmente ter clareza de que Cristo pode voltar agora. Eu vou viver diferente. Quando eu acho que Cristo não vem mais, eu vou viver de uma forma completamente diferente. Quando eu não estou nem aí para a vinda do meu Senhor, eu não estou nem aí para a minha própria vida. Então, em Mateus 24, no sermão escatológico de Cristo, ele vai dizer isso, olha. Ele vai falar que está vindo, como é que vai ser a vinda. E ele diz, então fiquem apercebidos e vivam de modo digno. Mateus 25, Jesus prosseguiu contando 3 parábolas que exortavam os seus ouvintes a viverem fiéis até o dia da sua volta. O Senhor ensinou que a sua segunda vinda é algo sobre o que nós devemos meditar continuamente, e que essa meditação deve nos levar a guardar a nossa fé e a crescer. Então, quando eu medito, rapaz, será que Jesus vai vir hoje? Será que ele está vindo agora? Essas pandemias, essas coisas, será que são sinais da vida de Cristo? Então eu procuro viver melhor, eu procuro viver mais semelhante a Cristo. É o que está acontecendo. As pessoas nunca leram tanto a palavra de Deus, nunca meditaram tanto, nunca ouviram tanto a palavra de Deus como estão vendo agora. Por quê? Porque existe a possibilidade de eu morrer ou de Cristo vir, ou eu ir ou ele voltar. Então, quando existe essa possibilidade real, o que é que eu faço? Eu começo a consertar a minha vida e eu começo a crescer.
Em Tito capítulo 2, versículo 13 e 14, vai falar sobre a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele vai acrescentar a esta explicação da missão de Cristo. Ele diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda iniquidade. Só um minuto. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em outras palavras, quando olhamos para a cruz e para a segunda vinda de Cristo e relembramos que Cristo fez tudo isso para nossa redenção, com o objetivo de nos deixar puro, com cuidado para que possamos viver de forma santa, nós amadurecemos. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo e vejo o que os meus pecados fizeram com meu Salvador, e quando eu olho para a vinda repentina do meu Senhor, aquele que me salvou, nesse espaço de tempo, eu procuro crescer. Eu procuro ouvir. Eu procuro me deleitar na palavra de Deus. É isso que precisamos fazer. O nosso anseio deve ser por estar com Jesus. O nosso anseio deve ser de ver Jesus. É entender que Ele tem um propósito de nos deixar semelhantes a Ele em santidade. Aguardar a vinda dEle vai produzir em nós crescimento. E vai produzir crescimento espiritual na vida da igreja de Cristo. Isso é fato. Quando nós vivemos, enquanto estamos vivendo sem olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós negligenciamos as coisas de Deus. Isso é natural. Então precisamos ter estes 4 princípios na nossa vida, firmados. Eu preciso estar na videira, eu preciso estar ligado com Cristo. Eu preciso usar os meios de graça. Eu preciso considerar o batismo, a ceia, a oração e a igreja. Eu preciso estar assim inserido na igreja. Eu preciso ser participante de uma igreja local. Eu preciso servir. Eu preciso usar os meus dons. Eu preciso que as pessoas me sirvam com seus dons. Eu preciso exortar e ser exortado. Eu preciso suportar e ser suportado. Eu preciso ser tratado. E eu preciso, o 4, olhar para o meu Senhor, para a vinda dele. E concluindo então, um membro de uma igreja saudável é um membro saudável. É um membro que cresce. Especificamente, ele é um membro de igreja que cresce em semelhança com Cristo. Ele vai crescer em santidade, ele vai ser maduro. E essa santidade e essa maturidade são desenvolvidas completamente na dependência de Cristo e da sua palavra e da ajuda dos outros irmãos da igreja local. Os irmãos nos ajudam a crescer, irmãos. Deixa eu ver se eu tenho pelo menos 5 minutos para dar alguns exemplos práticos disso. Irmãos, quando nós temos, vamos lá, vai ter o aniversário da igreja. Aí tem o ministério de louvor, tem as irmãs que fazem lá o lanche, a recepção. Outros irmãos fazem a decoração da igreja. O pastor junta lá um grupo lá e vai ver como é que vai ser. Uma conferência teológica, uma conferência missionária. São 3 dias. Então o pastor está estudando. E começa a ter o envolvimento desses grupos, dos irmãos se envolvendo. O ministério do louvor vai ensaiar. E aí o irmão que está lá na cozinha fica ouvindo o louvor. E aí o irmão da cozinha vai, faz um lanche extra e serve os irmãos do louvor. Aí os irmãos do louvor chegam lá: irmão, qual é uma música? Eu sei que tem esse louvor aqui que o irmão gosta. E tocam louvor para que o irmão se alegre. Aí a irmã que está fazendo a decoração
fica feliz e diz: irmão, toca mais um louvor, eu adoro esse louvor, eu amo esse louvor. E aí ela às vezes sai e vai ajudar a irmã na cozinha. E às vezes tem problemas. Às vezes tem algum irmão que fica chateado porque não queria que a coisa fosse feita de uma forma, queria que fosse feita de outra. E aí a gente tem que começar a exercitar a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Aí vem aquele irmão que é como Barnabé e vem lá e diz: não, irmão, vamos aqui, a gente ajeita aqui, não fique chateado. Aí tem aquele irmão que é mais imaturo, cisânia: pô, não veio mais não veio nem para o aniversário. Aí vem aquele outro irmão, chama o pastor vai lá naquele irmão: não, irmão, vamos fazer o aniversário. O aniversário é para a glória de Deus. O aniversário é para que nossa igreja louve a Deus. Aí os irmãos vêm. Aí chega o dia do aniversário da igreja, todo mundo está lá. E os irmãos vêm, irmãos de outras igrejas, visitantes. E aí quando termina, os irmãos chegam: ô rapaz, esse culto foi ótimo. A pregação foi excelente, o louvor estava lindo, a comida deliciosa. Quem foi que fez essa decoração? E aí no final o que acontece? Todos glorificam a Deus. E amadurecemos de alguma forma, porque servimos, porque nos envolvemos, porque fomos obedientes quando alguém exorta, quando o pastor vem e encoraja, e aí nos submetemos, somos levados cativos à palavra de Deus. É maturidade. E aí quando tem o próximo evento, eu já não vou mais fazer aquilo, eu não vou querer exigir que seja feito da minha forma, eu não vou mais ficar chateado se o irmão fizer diferente. E aquele irmão talvez nem vá mais fazer diferente, porque sabe que você ficou chateado e vai dizer: irmão, eu quero fazer do seu jeito, ano passado eu fiz do meu. Maturidade. Entende como é que funciona? Por que precisa a igreja? E por que precisamos olhar para Cristo? Cristo não contendeu com seus discípulos. Chegaram dois e disseram: Senhor, nós queremos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus, da forma mais amorosa do mundo, o que é que ele diz? Olha, não compete a mim dizer não. Mas vocês vão sofrer, vocês vão passar por dores. Não se preocupe, vocês vão estar na glória comigo. Temos Judas. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Mas Judas era o tesoureiro do grupo. Estava com ele, teve os mesmos privilégios que todos os demais, andou com Cristo o mesmo tempo, estava lá no mar quando teve a tempestade, estava presente na cura da filha de Jairo, estava presente no Gadareno, viu os milagres que Cristo viu, recebeu o mesmo poder que os discípulos receberam. E na última hora ele diz: olha, faz o que tu tem que fazer. Maturidade cristã é isso. É saber lidar com a imaturidade do nosso irmão. Sabe por que muitas vezes tem conflito? Porque muitas vezes eu acho que estou bem aqui, aí tem meu irmão que está mais abaixo que eu. E eu quero que ele seja igual a mim. Não dá, meu irmão. Um novo convertido jamais será como você. Você não pode exigir que um novo convertido que fuma há 50 anos pegue aqui um cigarro amanhã e rebole. Você pode ser que um dia você veja ele, você sinta o cheiro e ele vai dizer: não, é não. É porque eu estava ali e o rapaz soltou aqui a fumaça. E eu não vou matar esse irmão por causa disso. Eu vou orar e vou ajudá-lo, vou tentar de alguma forma pedir para que eu seja aquele que vai suportar aquilo com ele. Isso é maturidade cristã. Não é eu me achar mais justo porque eu não fumei naquele dia. Mas talvez eu menti. Talvez eu comi mais do que os outros. Eu fui um glutão. Talvez eu fui um fofoqueiro. Talvez eu fiz uma fofoca. Mas esses são os pecados toleráveis? Talvez eu fui invejoso, ninguém sabe, mas eu fui. Mas são os pecados toleráveis, que a igreja faz de conta que não é pecado.
E às vezes a gente se acha mais justo do que aquele irmão que na sua fraqueza química e física e orgânica tragou o cigarro. E porque teve o flagrante do seu erro, ele agora deve ser desprezado. Mas eu que sou glutão, eu que sou fofoqueiro, eu que sou preguiçoso, não, eu estou bem, porque eu estou dentro daquele padrãozinho bonitinho. Eu estou vestidinho com as roupinhas da igreja. Quando eu oro, minha oração é a coisa mais linda do mundo. Eu até choro na minha oração. E aí eu transpareço maturidade por causa disso. E lá o irmão talvez esteja lutando. Talvez foi a última gota da sua luta. Então, irmãos, que possamos ser membros saudáveis. Que possamos ser mais parecidos com Cristo em santidade, em maturidade. E isso só acontece se estivermos dependendo de Cristo, da sua palavra e dos nossos irmãos. E o mais maravilhoso de tudo isso é que se nós não pararmos de crescer, nós vamos chegar na plenitude de Cristo, na glória. Vamos refletir um pouquinho. Veja se você está crescendo ou não espiritualmente. Eu não estou crescendo porque eu tenho medido meu crescimento através do meu padrão. Será que é por isso? Eu não estou crescendo porque eu não tenho colocado a palavra de Deus como regra para a minha vida. Eu não tenho considerado a comunhão dos irmãos como algo que é fundamental para o meu crescimento. Será que não é isso? Eu não estou considerando a comunhão dos santos, os meios de graça da igreja. Eu tenho desprezado a ceia do Senhor. Eu não tenho participado dos batismos. Não, tem batismo, eu não vou não, eu acho tão besta. Irmão lá, vai lá, se batiza, demora tanto. Vou não. Não vou cear não, quando é culto de ceia demora mais. Que o pastor prega, depois ainda vai falar da ceia. Não vou hoje não, hoje eu não vou não. Não vou não, porque o pastor ele fica falando muita coisa. Ele fala muito do inferno, fala dos meus pecados. Eu não vou para a igreja não, eu vou ficar em casa. Será que não é por isso que você não está crescendo? Será que não tem nenhum hábito que você precisa abandonar agora? Renegando as paixões, lembra lá? Porque eu estou seguindo a palavra de Deus. Será que não tem alguma coisa que esteja impedindo a minha maturidade? Porque eu não quero fazer, não quero abandonar, não quero deixar. E eu quero fazer uma pergunta aqui final. O que devo deixar de fazer e o que é que eu devo começar a fazer para que eu possa crescer na graça e no crescimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Medite nisso essa noite, ore a Deus agora. Você possa estar confessando, renegando as paixões deste mundo, renegando qualquer coisa. Olhe para Cristo agora. Olhe para Ele como padrão, peça perdão. O trono da graça está sempre à nossa disposição. E vamos tentar amadurecer, começando hoje. Que Deus derrame a sua graça abundantemente na sua vida. Vamos orar juntos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos confronta. É uma verdade, mas é uma verdade amorosa, Senhor Deus, porque quer o nosso bem. A Tua exortação é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. É para glorificarmos o Teu nome. É para sermos semelhantes a Cristo. É para nos colocar, Senhor Deus, em nosso devido lugar e entendermos que os nossos irmãos são tão preciosos, tão importantes. Entendemos que a igreja de Cristo é algo que nós precisamos.
que a comunhão dos santos, a celebração da ceia, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, tudo isso são meios de graça para crescermos, para sermos parecidos contigo, para evidenciarmos